Boa tarde, estamos entrando aqui na nossa live pelo Ciesp. Fabiola, muito Olá! bom! Devo abaixar aqui um pouquinho o volume. Muito bem-vinda, boa Obrigada, tarde. obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar só mais uns 2 minutinhos, as pessoas estão entrando. Eu vou centralizar um pouquinho aqui o meu Eu celular, tô, agora está tô, melhor. centraliza, Você tô está centralizada ótima, para tá? você, tá bom? Então tá bom. Perfeito, perfeito. O pessoal está Então tá bom. entrando no Facebook, está entrando no YouTube, estão entrando aqui no Instagram. Então a gente vai. Então, nós vamos aqui nos organizando. Bem-vindo a todos. O pessoal está interessado aqui nos temas. Muito Adoro. bom. Tá entrando bastante gente para a gente falar hoje sobre dislexia, né? Então, eu acho que a gente, olha, são 17h01, podemos ser pontuais, então vamos iniciar e as pessoas vão entrando, né? E se inteirando aí do nosso tema. Boa tarde a todos, eu sou Alcione Marques, diretora da NeuroConnect. Estou hoje aqui transmitindo, né, pelo canal do Ciesp, no Instagram e pelo canal da NeuroConnect no Facebook e no YouTube. E tenho o prazer de ter uma convidada muito querida, Fabiola Hello, para falar Obrigada. de um tema assim, muito interessante. E mais do que um tema interessante, para falar de uma experiência, né, de vida que tem muito assim, a nos ensinar, a nos contar. Né? Então, essa live é sobre a jornada, né, de uma mãe de 2 disléxicos brilhantes, né, e hoje presidente, né, do Dislexia SP, do Dislexia São Paulo, né, uma associação de apoio, né, para famílias e para crianças com dislexia. Então, Fabiola, é um prazer ter você aqui e quero te agradecer muito por ter aceitado este convite. E aí eu vou pedir para que você diga quem você é, né? Rapidamente como profissional e o teu contexto aí como mãe, que tem muito né, a contribuir conosco. Né? E aí a gente, ao longo da live, também vai contando sobre a dislexia SP. Então, bem-vinda, querida. Obrigada, Alcione. É um prazer sempre estar com você. Conversar com você é maravilhoso, né? A gente já teve alguns encontros aí, nesse meu caminho. É, Bom, meu nome é Fabiola, eu sou formada em administração de empresa na Austrália, sou pós-graduada pela FGV em gestão empresarial e sou mãe de 2 crianças com dislexia. E essa é a minha melhor versão é a de mãe. Eu faço um trabalho. Então, esse trabalho que eu faço é um trabalho que eu idealizei ele há algum tempo já, que faço com o maior carinho e amor do mundo. Então, atendo solicitação de várias pessoas. O grupo Dislexia São Paulo está crescendo e se mostrando cada vez mais importante na disseminação da informação da dislexia. Então, é isso. Estou aqui hoje com vocês. O grupo de apoio é um grupo voltado, né, para pais e familiares e disléxicos, mas a gente tem um monte de profissionais, pedagogos que fazem parte da nossa rede e que estão sempre me procurando para entender um pouquinho mais do outro lado, né, da dislexia, não só como profissional, né, entender, ter um olhar mais sensível para o que é a dislexia. Então, assim, Fabiola, eu acho que esse é o grande mote, né? E, na verdade, o grande valor disso que você tem para compartilhar com a gente hoje, né? Você é mãe de 2 crianças disléxicas,
E você viveu uma série de experiências, né, a partir disto, né? E essas experiências foram tão marcantes que você se sentiu motivada a criar uma associação para apoiar outras famílias, né? Enfim, de pais, famílias que têm filhos ou adultos disléxicos, né? Eu queria que você contasse para a gente, primeiro, quantos anos têm seus filhos, o nome deles, né? E quando você descobriu que os dois tinham dislexia, como é que foi esse processo para você? E aí, lembrando, aqui estamos com educadores, com gestores de escola, né? E esse teu olhar e essa tua experiência e falar deste lugar enriquece a todos nós. Então, quero te ouvir. Como é que foi isso? Bom, eu tenho 2 filhos com dislexia e um marido. Meu marido também é disléxico. Aí a gente fala dele um pouquinho mais à frente da live, que vai surgir oportunidade, eu tenho certeza. A Laila tem 13 anos de idade. Ela tem dislexia e descalculia. A dislexia dela é menos severa, né? E a descalculia é um pouco mais importante para ela. Então, ela já fez aquisição da linguagem, ela circula no meio escolar com um pouco mais de tranquilidade. O meu filho, Taio, tem 11 anos e ele tem uma dislexia mais importante, né? Mais severa a dislexia dele. A gente estamos numa luta constante todo dia. Eu não posso me dar o direito de dar uma relaxada, falar, essa semana eu não vou fazer nada, porque nem eu, nem a escola, né? Porque senão a gente vai criando buracos muito importantes para ele, muito difícil de recuperar. Eu descobri, na verdade, eu não descobri, mas eu notei desde que eles eram bem pequenos, com uns 3, 4 anos de idade, eu já via muita diferença nele com outras crianças. Eu sempre fui muito presente na vida dos meus filhos. E, não tinha como, a gente acaba comparando, né? Então fazia muitas comparações com outras crianças da mesma idade. Então o jeito de desenhar os traçados eram muito fraquinhos e tremidos. A coordenação motora para fazer tarefas simples, como vestir uma meia, como levar comida na boca, era diferente das outras crianças, dava para ver de ambos. Quando a Laila começou a ser alfabetizada com 5 aninhos e vinha a lição de casa, aquelas coisas bem simples, era muito frustrante, tanto para ela como para mim, porque eu, como uma mãe super presente, que dou um valor enorme para a escola, né? Eu acho super importante educação, não só em casa, mas a educação na escola é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Então, não queria nunca que ela chegasse com lição atrasada, com lição sem fazer. Então, ficava sempre muito em cima dela e achava que estava fazendo o correto. Até um ponto, um dia, que ela chorava de lágrimas, super frustrada, porque ela de fato não sabia o que ela tinha que fazer. E eu falava, como que não sabe? Porque é um negócio tão simples, eu já expliquei 20 vezes. Só que eu explicava da mesma maneira. Toda vez eu repetia a mesma explicação. Então, eu não expliquei 20 vezes, eu expliquei uma vez, repetindo 20 vezes. E aí ela pegou um lápis, assim, chorando muito, como se fosse quebrar o lápis. Ela tinha 5 anos. Aí, aquele dia, eu falei, alguma coisa eu vou ter que fazer. Não dá para eu desgastar o meu relacionamento como mãe, não dá para eu seguir dessa forma. Alguma coisa tem. E aí comecei a ir atrás de psicopedagoga, que não me deram o diagnóstico. Falaram que ela vai ter o tempo dela, tem que respeitar o timing de cada criança, cada um vai ter o clique. Tem até, não me lembro agora a idade, mas acho que tem até os 9 ou 10 anos de idade para consolidar a alfabetização. Não me lembro se essa é a data, tá, gente? Se eu tô falando a idade errada, vocês me desculpam, mas eu lembro que era assim, estava distante ainda dela. E fui levando dessa forma. Aí veio o Taio, com uma dislexia muito mais importante. E é tanto que ele recebeu o diagnóstico de dislexia antes dela. E aí, eles estudavam numa escola montessoriana que foi absolutamente maravilhoso na formação deles como pessoa.
Mas como eles tinham muita liberdade para escolher o que eles queriam, também a gente acabou notando essas diferenças um pouco mais tarde. Aí quando eu mudei eles de escola, eles foram para uma escola tradicional, britânica, Uhum. super rígida. A gente logo viu, logo no primeiro semestre, a escola anotou, aí foi para uma neuropsicóloga, e isso o Taio tinha 7 anos e meio. O que para mim era tarde, porque desde os 4 anos de idade eu já via que tinha uma diferença. Mas que para a maioria das famílias e da escola é cedo. Né? As crianças começam a receber o diagnóstico com 8, 9 anos, que é quando de fato aflora mais as diferenças acadêmicas, essas diferenças de leitura e da escrita. Então, Thay recebeu o diagnóstico com 7, a Laila foi receber o diagnóstico dela quando ela ia mudar para o secundário. Que é secundário que fala, quando ela foi para a sexta série. Aí a gente viu que tinha uma discrepância também muito grande em matemática, por conta da descalculia, na parte de organização, porque como ela tem descalculia, impacta muito a vida dela fora da escola. Dentro da escola ela consegue navegar sem que a maioria das pessoas notem muito o que está acontecendo, mas fora não, porque ela tem dificuldade em lembrar a data de aniversário dela, aos 13 anos e meio. Ela tem dificuldade de nomear os dias da semana. Então ela não sabe, hoje é quarta, quantos dias falta para o final de semana? Ela tem dificuldade de nomear os meses do ano, de se organizar com questão de horário e com o calendário dela do dia a dia. Então, está na aula de matemática, daqui 50 minutos tem que ir para outra aula, ela para no meio do caminho para beber água e se distrai, e aí entra atrasada. Então é isso, a Lala recebeu o diagnóstico dela com 11 anos e meio. É muito interessante, eu estava ouvindo, né, você falar, eu já conheço, né, essa história, mas é sempre muito legal porque tem algumas nuances novas quando você conta, porque evidentemente você está resumindo uma experiência aí de anos, e uma experiência que certamente foi muito forte, muito eloquente, né, para vocês pais e para eles, né, e para as crianças também. E aí, assim, eu queria pensar algumas coisas bastante importantes aí, acho que da tua fala, né? Em primeiro lugar, a dislexia, e a maioria dos que estão assistindo sabem, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, um transtorno de aprendizagem que afeta principalmente, né, o processo de leitura e de escrita. Mas é Estou muito recebendo aqui, parabéns, interessante... mamãe! Que amor! É muito interessante que você via sinais, você via indícios, né, de que alguma coisa estava diferente bem antes do início da escolarização e do processo de alfabetização. Quer dizer, alguma coisa já te chamava a atenção quando você fazia a comparação com outras crianças, né? E aí eu acho que é muito importante a gente destacar, porque há um medo. Eu sou, além de diretora da NeuroConnect, eu sou psicopedagoga, né? Sou mestre em ciências, então estou nessa interface entre saúde e educação. Há um receio das escolas, dos educadores, né? De nós que trabalhamos com aprendizagem, de rotular as crianças. E há um receio também da gente querer da gente impor que toda criança tenha o mesmo ritmo, que toda criança aprenda ao mesmo tempo, que toda criança aprenda da mesma forma, né? Então, tem se difundido muito, né, nas escolas e entre os educadores, a ideia, né, então, daquela ideia que todo mundo tem que ser igual e aprender tudo ao mesmo tempo, né? Uma ideia de que há uma neurodiversidade e há formas diferentes de aprender. Né? Então, eu acho que isso é válido. No entanto, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não deixe passar sinais importantes que signifiquem que esta criança vai precisar de uma ajuda, de uma intervenção, tanto da própria escola, que é fundamental, como eventualmente de algum outro profissional. Porque a gente sabe que na dislexia, né, se essas intervenções
tanto da escola, quanto de um fonoaudiólogo, ou de um psicopedagogo, forem feitos no tempo correto, o sofrimento da criança é muito menor e ela consegue mais rapidamente ir aprimorando aquelas estratégias para lidar com a sua característica de aprendizagem, né? Então, eu queria ouvir você um pouquinho, porque, assim, nesse sentido, entre rotular as crianças, né, e entre prestar atenção em sinais de que alguma coisa pode estar diferente, que talvez valha a pena investigar, aonde está esse equilíbrio? E aí eu vou te perguntar isso, Fabiola, porque além de mãe, eu sei que você é uma estudiosa, assim, dedicada do tema da dislexia, você lê muito, você busca literatura internacional, né? Depois você vai contar para a gente, eu sei que você acabou de traduzir aí um vídeo, né? Porque neste objetivo de difundir informações confiáveis e que podem tirar tantas famílias e tantas crianças do sofrimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aonde está esse equilíbrio, né, entre o rotular e o enxergar sinais que mostrem que é importante fazer algum tipo de intervenção diferenciada. Tá, eu vou falar primeiro sobre o rotular, que é uma coisa que eu, como mãe, não gosto, tá? Eu não gosto que a gente fale em rótulo, porque a dislexia dos meus filhos não é um rótulo. Eles não são a dislexia. A dislexia faz parte deles, é uma parte da identidade deles. E é preciso se conhecer para a gente se amar, né? Isso não vale só para nós adultos, vale para as crianças também. Então eu vou contar um pouquinho da experiência com meu filho, que foi assim foi muito emocionante. Espero até não derrubar nenhuma lágrima aqui enquanto eu estou contando para vocês. Mas se quiser pode. Sobre quando eu contei para ele que ele tinha dislexia, né? Então a gente começou um processo o diagnóstico da dislexia é um diagnóstico muito difícil de ser dado. Né, envolve vários testes inclusive neurológicos em hospital, testes de cabine para ver se não tem nada com a audição, teste numa neuropsicóloga séria ou numa fonoaudióloga, algum profissional que dê esse diagnóstico. A neuropsicóloga pode levar até 10 sessões para fazer. Então, a gente começou esse movimento com o meu filho. Todos os disléxicos têm o QI na média ou acima da média. Não existe disléxico com QI abaixo da média. Isso eu estou falando de coisas, de estudos que eu li fora, tá? Esses dados. Então, todos são muito inteligentes e eles têm uma sensibilidade emocional muito grande. Então, eles pegam tudo no ar. Não adianta querer esconder deles. E meu filho viu toda essa movimentação, mamãe na escola toda hora, reunião com a diretora, com o professor, aí leva no hospital, faz teste com um monte de eletrodos na cabeça, cabine, depois 10 sessões. E meu filho começou a ficar muito angustiado. Porque ele viu toda essa movimentação acontecendo e falou, bom, se eu tinha alguma dúvida que havia algo de errado comigo, porque todo mundo consegue ler e escrever e só eu que não, agora tá certo. Ele ficou muito aflito e muito angustiado. E aí eu quis contar para ele, né? Muitas pessoas foram contra, muitos profissionais que eu confiava muito e confio até hoje, tinham essa mesma visão. Não pode falar, porque vai ser um rótulo, vai ser muito ruim para ele. E o meu instinto de mãe, e eu já vinha lendo livros de fora, estudos de fora, olhando experiências de famílias como a minha de fora, e que falava que não, que a gente tinha que contar e que era melhor para a criança saber. Eu tomei coragem. E um dia, entrando no quarto, tinha uma toalha molhada no chão. Meu marido chamou a atenção dele, ele começou a chorar. E aí eu falei, dá um escândalo. Eu falei, por que você está chorando? Ele, porque o papai isso, o papai aquilo. Não, eu falei, não é por causa do seu pai que você está chorando. Eu sei por que você está chorando. Aí pedi para o meu marido e minha filha saírem e conversei com ele. Falei, me fala o porquê que você está chorando.
E aí ele falou, mamãe, eu tô chorando porque eu tô desconfiado que eu tenho dislexia, porque eu já ouvi alguém falar alguma coisa e eu sei que eu não tenho. E eu falei, não, é exatamente isso que você tem. E aí ele começou a chorar, porque ele não sabia o que era. E aí eu expliquei para ele que ler e escrever ia ser e vai ser muito difícil para ele. Mas a capacidade que ele tem em outras áreas são enormes. E ele se sobressai a muitas crianças da idade dele, até mais velhas, com outras características que ele tem, como solução de problema, a sensibilidade, a socialização, a criatividade, a resolução de problemas dele é incrível. Então, e aí eu fui explicando isso para ele. Falei, ó, imagina, porque ele tinha 7 anos. Falei, você imagina que a gente está aqui em casa. A vizinha que tem a sua mesma idade está na casa dela. A gente vai sair daqui, vamos todos para a praia. Você vai fazer um caminho diferente. O seu caminho vai ter curva, vai ter lombada, vai ter buraco. Mas, eventualmente, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo. O caminho da nossa vizinha vai ser uma reta. Ela vai chegar lá de um jeito mais tranquilo. O seu não. O seu vai ser mais difícil. Mas a mamãe vai estar do seu lado. A sua fonoaudióloga que te ama vai estar do seu lado. Eu não vou largar a mão de você. Eu vou estar sempre do seu lado. Seus professores vão estar do seu lado. Quer queira, quer não. Porque eu sou uma mãe presente. Então, quando eu vejo que tem alguma coisa, às vezes, os professores são todos bem intencionados. Pelo menos todos os que vêm cruzando o caminho dos meus filhos. Mas muitos não sabem o que ele tinha. E não sabiam o que esperar dele. Então, eu me faço muito presente para falar, não é assim, dessa forma não vai funcionar. E quando eu contei para ele, foi como se eu tivesse dado identidade para ele. Ele entendeu, ok, esse é meu ponto fraco. É aqui que eu tenho dificuldade, mas eu tenho forças em outras áreas. Meus amigos podem ter dificuldade nas áreas onde eu tenho força e não onde eu tenho fraqueza. E tudo bem, porque a neurodiversidade é importante para tudo. As profissões do futuro exigem neurodiversidade, né? De 40% a 50% do quadro de funcionários da NASA tem dislexia e são escolhidos deliberadamente por conta disso. Então, assim, isso é só um exemplo, né? Aí a gente conhece o Walt Disney, a Apple, são empresas gigantes que trabalham com neurodiversidade e talvez por isso chegaram onde estão. Então, eu acho que não é rótulo. Eu acho que você passa, quando você conta para a criança, você passa a dar uma identidade. E ela fala com tranquilidade sobre o assunto. Então, quando alguém nota alguma diferença em sala de aula, ou alguém faz... O meu filho pode falar, não, eu não consegui fazer porque eu tenho dislexia, eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu preciso que você me ajude a ler esse enunciado para eu conseguir resolver. Isso é importantíssimo para ele. Bárbaro, Fabiola, bárbaro, porque assim, e aí para nós que somos educadores, porque eu me incluo, né, e a nossa audiência, e muitos estão elogiando você, assim, a sua fala e a sua clareza também, e a sua coragem, né, porque a hora que você toma uma decisão de falar para o seu filho, né, olha, é exatamente o que você tem dislexia. Eu vejo aí a força da verdade e que às vezes a gente equivocadamente quer... não, tá tendo alguma... Desculpa, Alcione, deu uma cortada. Desculpa. Então, tudo bem. Tá oscilando um pouco por causa do horário. A verdade é que assim, a hora que a gente traz a verdade, quer dizer, você não é a dislexia, você tem dislexia, isso é uma característica do teu processo de aprendizagem que vai tornar algumas coisas difíceis e outras coisas vão ser fáceis para você, como é para outras pessoas, né? Então, eu acho que isso também é uma reflexão importante para a escola e para o educador, que às vezes tem medo de dizer para a criança como se isso fosse, né, algo que fosse condenar a criança, eu né, notei a um lugar que os professores... obscuro.
né? E não Eu é notei isso, é que muito quando pelo os contrário, né? Não é. Eu notei que quando os professores e os educadores dos... A minha filha está desesperada falando, fala oi, mãe, fala oi, que ela está na live. Oi, lá, e lá. Oi, Laila! Então, eu notei que quando os professores e os diretores da escola dos meus filhos, que são brilhantes, assim, meus filhos não podiam estar melhor, né? Eles são super bem assistidos. Eles ficaram com um tato para falar comigo, que isso me gerou uma ansiedade, que eu falei, gente, o que será que meus filhos têm? O que será que é dislexia? Eu não tinha ideia também, porque eu fui conhecer e saber depois que eu recebi o diagnóstico. Eu fui saber pela escola o que era dislexia. E quando eu recebi o diagnóstico dos meus filhos, foi aí que me despertou um interesse enorme de entender mais sobre o assunto, porque a neuropsicóloga dos meus filhos pintou todo o cenário negativo, tudo de negativo que envolve a dislexia, e que de fato, que não é negativo, mas assim, que são dificuldades, né? Não, são desafios. Ela pintou todos os desafios, eu falei pontos negativos, mas cancela isso. Todas as dificuldades que eles enfrentariam na vida e como seria ruim para eles se eu não estivesse ao lado deles. Se a família não tivesse alinhada com eles e não estivesse prestando atenção neles. Então, eu fiquei apavorada. Eu falei, como que o meu filho, que é a coisa mais doce do mundo, que é extremamente educado, carinhoso, que todo mundo ama, como que ele vai passar por tudo isso? Como que ele vai ter depressão? Como que ele vai ter... Enfim, ela colocou um cenário que me apavorou. E aí eu falei, eu preciso estudar. E eles estudam numa escola britânica. Eu falei, então eu vou estudar tudo em inglês, porque eu acho que a comunicação com a escola vai ser melhor. E foi maravilhoso que eu fiz isso, porque eu descobri que a dislexia não é negativa. É diferente, uma forma diferente de pensar. Sim, é muito mais difícil para os educadores. Sim, é muito mais difícil para mim como mãe. E sim, é muito, muito mais difícil para o meu filho e para minha filha acompanharem a escola, aprenderem, porque não foi feito. As escolas não foram montadas para ensinar quem está fora, né? Eu acho que vocês fazem o melhor que vocês podem. Eu acho que enquanto tiver profissionais e escolas fazendo o melhor que pode mesmo, sem poupar esforços, as crianças vão chegar lá, elas vão ter um caminho mais difícil, vão ter um caminho igual ao do meu filho, cheio de obstáculo e lombada, mas se for as diferenças deles forem tratadas com respeito, eles vão chegar lá. E eles vão chegar lá não foi por causa da mamãe Fabiola. Eles vão chegar lá porque foi por causa da mãe, por causa dos profissionais que passaram na vida deles e que falaram, não vou aceitar que você fique de lado, ou não vou passar a mão na sua cabeça e falar, ai, tudo bem, porque você... então, tudo bem você não fazer essa atividade. Não, os profissionais que de fato se envolvem falam, você vai aprender. A gente vai junto chegar lá, respeitando o caminho deles, não tem por que eles não chegarem. E aí você está destacando assim, a importância do papel, né, dos educadores e da escola, né, o quanto essa parceria acabou sendo fundamental, né, para os teus filhos ganharem essa autoconfiança e poderem caminhar nesse processo acadêmico com as dificuldades, né, reconhecendo essas dificuldades, porque você falou de uma coisa que é o autoconhecimento. E aí a gente cai numa coisa que é a metacognição. Eu preciso entender como eu aprendo, como eu penso, e isso é importante para a criança, e nem sempre a escola ajuda a criança a compreender o seu próprio processo, para eu entender onde estão as minhas facilidades e onde estão as minhas dificuldades, né? E isso é importante para todo aluno. Eu, como psicopedagoga, né, para cada idade, eu vou mostrando e procurando fazer a criança entender como é que ela pensa, como é que ela aprende, porque esta informação faz com que ela mais facilmente aprimore estratégias de aprendizado.
Teve uma situação, desculpa te cortar, Imagina, que imagina, eu vou lembrando de casos claro. que aconteceram na escola e que eu acho interessante colocar aqui. Teve uma reunião que a gente teve de pais. O meu filho, os dois, né, são extremamente inteligentes. Os dois têm o QI acima da média. Então, eles têm total capacidade de aprender qualquer conteúdo que for dado em sala. Eles têm dificuldade de leitura de escrita. Então, se a leitura ou a escrita tiver algum facilitador para eles ali, ou alguém lê o texto, ou eles poderem usar um audiolivro, ou ver um vídeo no YouTube, enquanto está todo mundo lendo o texto, uma coisa similar, não tem o porquê. Eles têm total capacidade. E a escola deixou, eu levei. Então, é muito importante a parceria da família, porque cada dislexia é uma. Dislexia é igual uma impressão digital. Então, o que funciona para o meu filho não funciona para minha filha e vice-versa, tá? O meu filho funciona muito bem com audiolivro. A minha filha tem pavor de audiolivro. Então, assim, a gente vai descobrindo em casa coisas que, isso daqui meu filho gosta. Então, eu chego na escola e falo, eu sei que iPad não é permitido, só laptop. Mas será que ele não pode trazer o iPad só para ser usado enquanto está todo mundo lendo? Porque aí a gente consegue. Eu escrevi ele, que depois quem quiser me chamar no privado, eu passo para vocês. Eu escrevi ele num programa nos Estados Unidos que chama Learning Ally, que é só para cegos e disléxicos. Então ele tem acesso a quase todos os livros que tem impressos, tem lá em audiolivro. Depois eu conto para quem quiser. Até um parênteses, pessoal, a gente vai publicar depois lá no Dislexia SP e na página da Neuroconnect todos os links, né, para acessar a associação, para acessar essas organizações que a Fabiola está trazendo aqui, vídeos que ela tem e que ela traduziu com mais informações sobre dislexia. Então, aí depois a gente vai disponibilizar esses links, né? Para todo mundo poder ter acesso. Legal. Então, o pessoal vai começar a pedir os links aqui. Legal. Mas desculpa, Fabiola, continua. E aí? E aí, teve uma reunião na escola que estava eu, o professor, porque as reuniões dele também nunca são eu, ele e o professor. É sempre eu, ele, o professor, a fonoaudióloga, o pai, que também quer saber o que está acontecendo. Aí tem a professora de suporte, a coordenadora de suporte, a coordenadora do primário. Então, é sempre uma mesa grande, tadinho. Agora ele já está acostumado. E em uma dessas reuniões, o professor estava falando, você tem capacidade, eu não sei por que você não se esforça um pouco mais na questão do conteúdo, a gente sabe que você tem dificuldade de leitura de escrita, mas não é isso que a gente está falando. E aí ele falou, porque vocês querem que eu leia, que eu use fone de ouvido na aula, e enquanto está todo mundo lendo, e eu não gosto, porque eu não quero ser diferente de todo mundo. E aí a coordenadora de suporte virou para ele e falou, Taio, ninguém é igual, todo mundo é diferente. Eu preciso de óculos para ler. Se eu não puser óculos, eu não vou conseguir ler. Você precisa de fone de ouvido para ler. Se você não usar o fone de ouvido, você não vai conseguir ler agora, nesse momento. Aquilo foi para ele, porque acho que ilustrou para ele uma coisa que ele nunca tinha parado para pensar. E é isso. É como se fosse um óculos para ele. Então, assim, o que eu gostaria, se eu pudesse fazer um pedido para todo mundo que está ouvindo, é não fechar as oportunidades, entendeu? Às vezes, um simples fone de ouvido vai resolver 70% da questão de aprendizagem da criança com dislexia em sala de aula. Os outros 30% vão continuar sendo a leitura e a escrita e podem ser trabalhados em paralelo. A criança com dislexia não precisa ser dado conteúdo mais fácil para ela, porque o conteúdo, a maioria deles tem condição de compreender se for criado estratégias e ferramentas, se eles puderem usar ferramentas para aprender aquele conteúdo. E o que é maravilhoso quando se tem isso. Essa coisa da comunicação, acho que de ouvir a criança, dos educadores estarem abertos, né, para trazer sugestões, para propor soluções, porque também nós vamos aprendendo com a própria criança, que foi o que você disse, cada criança com dislexia, com TDAH, com qualquer transtorno de aprendizagem, ela é uma só.
né? Mas certamente tem algumas coisas que dá para a gente experimentar e outras a gente vai conversando com a criança e vai vendo o que funciona para ela e o que não funciona. E aí, Já houve assim, algumas vezes que a gente tentou uma estratégia e não funcionou. E aí a gente volta, senta, ou por e-mail, ou por videocall, agora com a pandemia. Ó, gente, essa estratégia não está funcionando com o Taio mais. Então vamos suspender tudo, vamos pensar em outra coisa. Eu acho que a família, muitas famílias, eu falo muito isso no grupo de apoio, muitas famílias entregam a responsabilidade da educação toda na mão da escola. E a educação tem que estar sim com a família, principal, e com todas as crianças, mas principalmente com as crianças que apresentam qualquer diferença de aprendizagem. Até aqui a gente está com uma fala aqui do Emanuele, da Emanuele Elisa. Olha, eu tenho dislexia, sou formada e jornalista e trabalho com fotografia, tenho TDAH, né? Sim. Então, a importância ela certamente enfrentou dificuldades, né? Mas perseverou na vida acadêmica, né? E alcançou objetivos. E aí, outro ponto que eu penso que é fundamental e que veio da tua fala, Fabiola, é assim, a escola não colocar esta criança como café com leite, né? Deixar de investir e trazer níveis de dificuldades para essa criança que sejam motivadores. Porque, infelizmente, a gente vê, eventualmente, lógico, estamos todos tentando acertar, né? Mas com receio de exigir demais da criança, com receio que ela sofra naquele processo de aprendizado, a escola às vezes apresenta um nível de desafio muito abaixo daquele que a criança pode lidar, né? E aí porque aprender é difícil, para todos nós, em qualquer circunstância, aprender algo novo é difícil, é desafiador, né? E tem uma certa dor, né? E a escola e os educadores precisam continuar acreditando e trazendo um nível de desafio para esta criança que a motive, que mostre que ela pode avançar, né? Porque assim, a pior coisa que tem é a gente ver que muitas vezes aquela criança foi colocada assim, com um conteúdo muito mais fácil do que aquele que ela teria condição de aprender, ou até, como eu vi acontecer também, a escola coloca a criança com uma série de facilidades, né? E estas facilidades, eu acho que elas têm que ser oferecidas, mas assim, elas também têm que sendo... A escola precisa ir tirando aos poucos. Eu tive uma experiência, né, com uma mãe que mudou uma criança de escola, e numa determinada escola ela tinha todo o apoio, ela tinha tempo ilimitado para fazer a prova, ela fazia a prova na sala da coordenação, foi para outra escola, a mãe ficou desesperada, porque falou, não, eu quero todos esses apoios para minha filha. E a escola falou, espera um pouco, vamos colocar ela no contexto normal de sala de aula e vamos ver qual é o apoio necessário. E eu achei isso brilhante, né? Isso e essa passou com a minha avançou filha. Avançou muito. A minha filha aconteceu isso. Eu cheguei na coordenadora do secundário, que ela é a dona da escola, a diretora temida, né? Eu cheguei lá e falei, bom, então eu quero que a Laila tenha tempo extra, eu quero que a Laila use calculadora, eu quero que a Laila tenha isso. Ela falou, Fabiola, eu acompanho a Laila há muito tempo. Falei, vamos deixar ela entrar primeiro, porque muda muito do primário para o secundário. Vamos deixar ela e ver como ela circula. Se ela precisar, a gente vai colocando os elementos, as ferramentas que ela precisa. E ela nunca precisou, Alcione. Olha. E aí eu fiquei com aquela carinha de tipo... eu estava duvidando, subestimando a minha filha, mas não é subestimar, porque eu já me peguei pensando nisso. Eu queria proteger. Claro. Como mãe também, nós pais, eu não sei se tem muitos pais de crianças com dislexia me ouvindo, mas nós pais temos que tomar um cuidado enorme, porque é uma linha muito tênue entre você super proteger seu filho e não deixar ele avançar também. A gente tem que tomar muito cuidado. E a escola precisa não cair nessa armadilha, né? Quer dizer, fazer isto que a escola da sua filha fez e que a escola, né, dessa minha paciente na época fez. Não, pera um pouquinho. Vamos colocar ela no contexto, né? E vamos ver o que ela precisa, né? Por isso como isso é importante, né? Por isso a importância de todo mundo saber
sobre a dislexia. Meu filho saber qual que é a dificuldade dele, a escola saber o que esperar dele. Então, ó, de fato, tá, eu tenho uma dificuldade real em leitura e escrita. Ok, a gente não precisa cobrar ele tanto em leitura e escrita. A minha filha também, ela escreve textos maravilhosos, mas ela começa aqui e ela termina aqui. Não tem um ponto final, uma vírgula, um parágrafo. Na maioria das vezes, ela escreve em bloco. Então, mas assim, o conteúdo do que ela escreve é maravilhoso. Então, assim, deixa ela escrever. E aí vamos colocando, ó lá, ela se escreveu, se você voltar, ficou lindo o texto, tá aqui sua nota pelo conteúdo. Se você voltar e colocar pontuação, letra maiúscula e parágrafo, eu te dou mais 1,5 ponto, você não quer? Porque também as crianças com dislexia funcionam muito com recompensa. Então, você faz que eu te dou. Isso, assim, é uma coisa que eu tenho anotado com os meus filhos desde sempre. Sabe? Com o meu pequeno é ganhar estrelinha. Então, se você passar por esses 40 minutos de aula bem focado e concentrado, você vai ganhar um adesivo. Tudo isso funciona muito. Então, a gente brinca, né? Isso é da escola behaviorista, né? Que são estratégias, né? Da sanção e da premiação, mas em vários contextos isso funciona. Lógico que não é só isso, né? Mas em alguns contextos, e aí você está trazendo, né, para os teus filhos com dislexia, é um motivador extrínseco que a gente fala, um elemento motivador de fora, que acaba reforçando essa motivação dele intrínseca, né? E faz com que ele treine também certas habilidades. Ele vai forçar para treinar essa. É que para eles, uhum. circular no mundo, né, na comunidade escolar é muito difícil. Claro. É um lugar que, assim, eu vejo, tá? Hoje mais no meu filho que na minha filha, porque ele tem uma dificuldade muito mais importante do que a dela. Eu vejo uma resiliência tão grande nele. Então, essas coisas, apesar de parecerem pequenas, para a gente falar, mas não está fazendo mais do que obrigação. Ele acorda todo dia, veste o uniforme dele, desce com o maior sorriso do mundo pra gente, entra no carro e vai para um lugar onde ele vai fracassar. Todo dia ele passa por fracassos lá. Por quê? Ele é inteligente, então ele vê que todo mundo consegue fazer aquilo e eu não. Poxa, aquilo é fácil para a maioria das pessoas e para mim não. Por que eu tenho que ficar mais tempo fazendo um exercício? Meus amigos acabaram em 20 minutos, eu faço em 50. Então, tudo isso para eles não põem para fora, mas tudo isso frustrante. São muitas experiências frustrantes. É frustração atrás de frustração o dia inteiro para eles. Mas eles saem para o intervalo com um sorriso daqui e aqui. Os professores amam eles, porque eles são super cativos, super carinhosos com todo mundo. E aí é importante da relação afetuosa, né? A relação de afeto do professor, né? Como isso é absolutamente essencial. Não só para eles, para todos os alunos. Então, quando eles recebem um adesivo, não é o adesivo para eles. É o professor, que é a figura mais importante para o meu filho fora da escola, é o professor. Falando, você foi bem hoje e eu tô orgulhoso de você. O adesivo é isso. E é isso que faz ele voltar no dia seguinte, botar o uniforme, vestir o sorriso dele e repetir tudo de novo. Se tirar isso dele, qual o fator motivacional para ir para a escola? Eu vou para um lugar onde eu já me sinto mal, porque é super difícil. Onde não é para mim, porque todos pensam, isso não é para mim. É tão difícil que não pode ser para mim isso. Os professores são assim, é uma chave. Eu fico emocionada de falar. E todo final de ano eu mando para os professores dos meus filhos aqueles que realmente tocam, porque vocês tocam nossa alma, às vezes. Cartas de agradecimento, porque o professor que meu filho teve há 2 anos atrás, vou até falar o nome dele aqui, que eu não costumo falar, mas vou falar. O Mr. Peterson. Ele era enorme, grande, todo mundo acha ele assusta as crianças, porque ele é enorme. Ele é americano, então ele só fala inglês, né?
E ele sempre puxou o meu filho, sempre. Ele sempre cobrou o Taio, e dando bronca quando precisava, mas sempre com muito respeito e muito carinho com as diferenças dele. Ele nunca para ele, em sala de aula, nunca pesou mais na balança as dificuldades do meu filho do que as qualidades ou os pontos fortes dele. Ele sempre deixou em evidência os pontos fortes do meu filho, nunca deixou em evidência os pontos fracos. Então, o Taio nunca ia ser chamado para fazer uma leitura na frente de sala de aula, mas o Taio sim era chamado para fazer um resumo do conteúdo de o porquê da importância das abelhas estarem no mundo, por exemplo. E eu acho que esse balanço, conhecer a sua sala de aula e tirar de cada um, daquele aluno que lê melhor, extrair aquilo e jogar na frente de todas as crianças, para cada um contribuir aqui naquela microcomunidade com o melhor que eles têm para oferecer. E meu filho, assim como qualquer outra criança com dislexia, tem muito para oferecer. Se tiverem um Muito olhar legal. de respeito Muito para as bárbaro dificuldades que você dele. está colocando, que a gente tem muitos educadores aqui. Esse é um canal essencialmente para educadores. E aí eu queria que você contasse um pouco, Fabiola, sobre a experiência do teu marido, que também é disléxico, né? E que teve aí um histórico, né, escolar, e que hoje você consegue, inclusive, fazer um paralelo, né, da experiência que o teu marido teve na escola, né, com a experiência que os teus filhos estão tendo. Eu queria que você contasse um pouquinho isso para a gente. Tá. Bom, eu e meu marido, nós somos melhores amigos desde dos 14 anos de idade. Então, eu acompanho a vida acadêmica dele há muito tempo, né? Há 30 anos, quase que eu acompanho a vida acadêmica dele. E a gente estudava numa escola, ele era da classe da minha irmã é um pouquinho mais nova que eu, então já fica todo mundo sabendo aí que eu sou mais velha que meu marido. Pouca coisa. E o meu marido sempre teve muita dificuldade, né, de leitura, para escrever. A letra dele é super garranchosa hoje. Ele prova era um sufoco, então ele fazia provas, colava da minha irmã, a minha irmã fazia prova para ele, eles trocavam de papel a hora que o professor não estava vendo. Aquela arte que a adolescente, né, consegue fazer bem feita. Mas o fato é que ele não precisava ter passado por isso. Assim como os meus filhos não passam. As dificuldades é que na época não se falava tão abertamente. Por isso que eu acho que é tão importante todo mundo falar sobre dislexia. E falar de maneira bem tranquila, porque ele não precisava ter sofrido. Até hoje, ele sonha com a época da escola. Ele fala que é pesadelo, ele não fala que é sonho. Mas até hoje, ele sonha que está atrasado para a prova, ele sonha que não entregou, e aí o impacto... Umas coisas assim, sem pé nem cabeça. Mas o fato é que a gente saiu da escola e resolvemos ir morar fora. A gente foi para a Austrália. Aí chegou na Austrália para fazer um curso de inglês. Eu já tinha começado faculdade aqui no Brasil, na PUC, eu fazia economia na PUC. Decidi transferir para lá, ele também. E a gente começou a fazer administração de empresas na faculdade mais difícil que tem, privada, na Austrália. E eu sou muito de humanas, ele é muito de exatas. E muitas das matérias, a gente tinha as matérias principais, né, os cores que a gente fez junto. E muitas das matérias eletivas, que eu sabia que ele queria muito fazer e que era importante para ele profissionalmente fazer, por causa dos negócios da família, muitas eu fiz para eu conseguir ajudar ele a estudar, fazer resumo, porque ou ele prestava atenção ou ele faz anotação, porque o professor fala muito numa velocidade onde eles não conseguem anotar. E, enfim, e foi isso. Passamos a faculdade, não repetimos nem. Você vê a capacidade que eles têm. Eu tive muito mais dificuldade na faculdade do que meu marido. Porque a faculdade é basicamente conteúdo, né? E era um conteúdo que ele gostava muito, enfim. Ele acabou me ajudando muito mais. Na parte de leitura e de escrita e revisão de texto, eu tinha que fazer para ele.
mas ele me ajudou muito mais com o conteúdo. Bom, voltamos para o Brasil, tivemos 2 crianças e ele inventou que queria fazer pós na GV. Aí eu falei, não, as crianças pequenininhas têm a menor condição. Ele falou, se você não fizer, eu não vou fazer. E aí fomos fazer pós na GV. Então eu acho que assim, e ele deu um baile. Ele era o melhor aluno da FGV. E eu vivia na cola precisando de ajuda dele, porque era conteúdo. E conteúdo, para mim, para assimilar, era muito mais difícil. Soluções de problemas, soluções de case, muito mais difícil para mim do que para ele, que é disléxico. Ele batia o olho no texto e ele já sabia já tinha a solução de tudo. Então, Bárbaro, bárbaro. enfim, aí ele recebeu uma proposta para fazer um doutorado na USP sobre logística. Eu falei, nem pensar. Eu encerrei. E agora com as crianças ainda nunca mais quero estudar, eu acho. E aí, Enfim, mas assim, esse bárbaro, sofrimento né? eles não precisavam passar. Os meus filhos na escola não passam, porque as diferenças deles são respeitadas. Então, se é uns minutos... E não tem impacto financeiro para a escola. Então, não tem por que você não oferecer. Se oferecer algumas ferramentas para criança com dislexia, é a mesma coisa que você oferecer uma rampa para um cadeirante. Certo? Né? Você fazer com que ele chegue no final. Por que não oferecer as ferramentas que eles precisam? Às vezes é tempo extra, às vezes é um ledor, às vezes é, ao invés de ler um livro, assistir um filme ou ouvir um audiolivro. Às vezes, se a criança pequena, ao invés de fazer uma prova escrita, fazer um desenho que mostre o conteúdo do que ela entendeu sobre o porquê, a importância das abelhas no mundo. Eu não sei, vocês têm muito mais ferramentas e um olhar muito mais, né, muito mais formas do que eu para isso. Estar atento às dificuldades de cada um, respeitar as diferenças de cada criança e lembrar que todas podem agregar em sala de aula. Né? Cada um com o seu melhor. Bárbaro, Fabiola. E aí a gente, assim, tá indo para os nossos minutos finais. Né? Essa conversa tá tão boa, a gente não tá vendo o tempo passar. E eu queria que você falasse um pouco da Dislexia SP, né? Essa associação que você preside e que tem uma importância enorme. Então, eu queria que você contasse por que desta situação, dessa associação, qual o objetivo, né? E fala pra gente, conta pra gente isso da Dislexia SP. Bom, queria primeiro falar para todo mundo que a Alcione, que está aqui, sabe muito sobre o Dislexia São Paulo, porque ela faz parte da nossa diretoria. Ela é fundamental para nós, porque nós somos um grupo de pais. Mas, como eu disse, só as famílias ou só a escola não vai levar nossas crianças com dislexia, talvez a capacidade a 100% do que elas são capazes. Mas se a gente juntos, né? Se eu tiver um olhar da escola, o que a escola espera de mim como família, quais são as dificuldades que a escola encontra, a gente, né? E ter esse respeito e essa relação de carinho entre família e escola, a gente chega muito mais longe, a gente vai fazer com que essas crianças cheguem muito mais longe. Então, é importantíssimo presenças de pessoas como a Alcione na minha diretoria, que nós temos um super relacionamento, e se outros profissionais tiverem vontade de participar, de contribuir de alguma forma, a gente está super aberto, quanto mais melhor. Mas o Grupo Dislexia São Paulo começou, de fato, quando eu recebi o diagnóstico dos meus filhos. Comecei a estudar, né, tudo que eu via fora era tratar da dislexia de maneira positiva. Sim, existem dificuldades, mas olha todo o lado positivo que tem também. E era um pouco diferente de como é tratado aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu vejo que a gente foca muito só nas dificuldades. E aí comecei a ter um olhar diferente da dislexia. Aí começaram as terapias que os meus filhos têm que fazer. Fonoaudiólogo, professor particular disso, psicólogo, às vezes tem que ir no psiquiatra. E eu comecei a ver o quanto o investimento financeiro que eu tenho que fazer para manter a educação dos meus filhos no nível que é. E é muito. É muito. E aí eu fico pensando, e
porque a dislexia, nós somos 20% da população mundial tem alguma deficiência de aprendizagem. Aqui no Brasil se fala entre 5 a 10%, mas porque a gente não tem diagnóstico, né? Tem poucos profissionais que dão diagnóstico aqui no Brasil, então as pessoas não são diagnosticadas com dislexia. Então o número é bem maior. Falei, e todas essas crianças, como que elas vão ficar? Então, o papel do Grupo Dislexia São Paulo, o meu principal objetivo é disseminar informação. Quanto mais pessoas souber, talvez essas crianças não vão receber o mesmo que os meus filhos recebem. Mas, no mínimo, serem olhadas com respeito, com carinho, e saber que elas podem chegar lá, enxergar que tem potencial naquela... que todas as crianças têm potencial. Lembrar os professores que nem... Professor e pai e mãe, nenhuma criança quer decepcionar. Pai, mãe e professor são os heróis das crianças. Vocês nunca... eu ponho minha mão no fogo que nenhuma criança faz nada para afrontar ou de maldade com algum professor ou com mãe ou com pai, porque vocês são... O pediatra dos meus filhos falou, a referência de pai e mãe quando as crianças estão na escola é o professor. Então, assim, ter esse olhar com carinho, respeito com a diferença, saber que não é para provocar. Muitas vezes a criança tá além da capacidade dela. O meu filho, muitas vezes, tem dificuldade de ficar parado, ele não consegue. E eu noto que, às vezes, quando ele está se mexendo, a gente chama fidgeting, né? Em inglês. Quando ele está, sabe, se mexendo na caneta, ele consegue se concentrar melhor. Muita gente não entende isso. Então, conhecer mesmo os seus alunos. Eu sei que 1 ano, né, com uma criança, às vezes não é muito tempo, não é suficiente. Mas buscar informação de professores passados, eu acho que, sabe? Eu acho que o principal objetivo do Dislexia São Paulo é disseminar informação, falar que, ok, não é rótulo, é identidade. As crianças são felizes, têm capacidade. E um trabalho muito legal que a gente faz também no grupo de pais, que é muito importante, é dar força e comover o poder público para que sejam criadas leis de proteção. Não pensando em nós que estamos aqui, que somos de escola particular e privada, mas pensando nessa parcela da população que eu falo, que não recebe nada e que os professores não têm a mesma condição de aprender como, né, de se informar como vocês. Então, o poder público, o grupo de pais e mães dá muita força para que esses projetos de lei sejam aprovados. E foi assim que a gente começou. Foi com um pedido do Instituto ABCD e da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, de que fosse criado um grupo de pais em São Paulo. E aqui estou. Bárbaro. Meu trabalho. Bárbaro, Fabiola, e assim, eu quero mandar um beijo para o pessoal da Dislexia Bahia, que está nos assistindo, mandar um beijo aí para a gente. A gente é super parceiro. Porque há essas associações em outros estados. Convidar vocês para seguir a página da Dislexia São Paulo, no Instagram, no Facebook também a gente está com a página, né, Fabiola? Não, no Face eu não fiz. Só no Insta, página, né? A gente está no Insta, que é Dislexia_SP, né? A página da Dislexia São Paulo. Sigam a página da Neuroconnect, a gente trabalha com formação de professores, então estamos sempre divulgando informações que são importantes não só sobre transtornos de aprendizagem, mas sobre questões de saúde mental, questões de educação emocional, e dizer que eu vejo, assim, Fabiola, o quanto você dá valor e reconhece a importância da união, da parceria, do estar juntos. E é isso que a gente precisa buscar, né? Acho que nós como educadores e nós como pais. A gente está quase acabando. Eu queria me colocar à disposição de vocês, profissionais, de quem quiser me chamar no privado. Quero fazer alguma coisa na escola, quero conversar com os professores, fazer essa relação de família com a escola. O Dislexia São Paulo está super à disposição de todo mundo. E estamos juntos nessa, né? Sim!
Sim, por Muito muito tempo. obrigada. Muito obrigada, Fabiola, por aceitar esse convite. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo canal do Ciesp, pelo canal da NeuroConnect. É uma alegria muito grande poder trazer uma pessoa como a Fabiola, né, que traz um outro ponto de vista, né, da sua experiência aí como mãe, e que agrega muito para nós que somos educadores. Quero agradecer a Regina, que abriu esse espaço, né, lá do Ciesp, que abriu Obrigada. esse espaço aqui para a gente, e dizer que contamos com todos vocês, né? Vamos unir as nossas forças, Sim, né, para poder ajudar essa nova geração, né, a poder ser tudo que eles podem ser, né? com Então, certeza. um beijo para vocês. Vai ficar Beijo, gravado obrigada. no Ciesp, vai ficar gravado no canal da NeuroConnect, assim vocês podem assistir de novo. E amanhã a gente divulga aí os links para o pessoal Sim, vou também poder passar tudo. acessar. E o vídeo que você traduziu com mais informações sobre a dislexia, Vou né? A passar gente vai tudo, querer pode ver. deixar. Gente, obrigada. Um beijo Beijo, para vocês. Obrigada, Fabiola, mais uma beijo, vez. beijo.